eu vou trazer uma reflexão para nós mulheres. Essa é uma lição do Seminário Carisma, que eu estou fazendo aqui na Igreja Lagoinha, em Londres. E o tema que eu escolhi foi falar sobre Marta e Maria, duas mulheres da Bíblia. Vamos orar para iniciar. Santo Deus, Eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, que possamos aprender, ó Pai, mais da Tua Palavra. Senhor, usa a minha boca para falar apenas aquilo que Tu tens para cada um de nós, para mim e para todos aqueles que possam ouvir o vídeo. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Eu escolhi esse tema, né? Falar sobre a Marta e Maria, porque em alguma fase da minha vida, Deus falou muito ao meu coração através desse texto, o qual eu vou iniciar lendo aqui com vocês. Ele se encontra lá em Lucas 10 e nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 38. Vai até o 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te se dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que venha me ajudar. Essas foram as palavras de Marta a Jesus. Quando eu leio esse texto, eu faço uma viagem no tempo, porque eu fico imaginando que quando Marta e Maria soube que Jesus, o Filho de Deus, estaria indo à sua casa, então eu fico imaginando a ansiedade, né, que entrou no coração delas. Uma por sua vez, conforme transcreve o texto, demonstra a ansiedade, mas preocupada com como talvez a casa fosse estar arrumada, ou o que poderia oferecer, né, a Jesus como sua visita especial. Enquanto Maria, talvez, conforme mostra o texto, estava ansiosa, mas para ouvir o que Jesus tinha para dizer, para ouvir sobre ele, sobre a sua palavra, para aprender mais sobre ele. E quando eu me remeto a ler, porque eu já li esse texto por várias vezes, a gente tira muitas lições dele. Inclusive, algumas pessoas, elas interpretam Marta como se ela tivesse tido uma atitude errada. Meu ponto de vista, como mulher, Marta, ela teve uma atitude normal dentro do nosso âmbito, mulheres, né? Porque quando a gente vai receber um amigo, vamos receber alguma visita especial, e Jesus, imagina, Jesus, o meu Salvador. Então a gente se preocupa no que vai oferecer, como que a casa vai estar para receber, porque a nossa intenção é sempre dar o nosso melhor, receber da melhor forma nosso convidado, para que ele volte, né? E assim eu penso que pairou no coração de Marta. Mas, por sua vez, Maria não demonstrou inquietude, distração, com nada além de correr e estar aos pés do Senhor. E com isso, foi onde Deus trabalhou uma fase da minha vida. Eu sempre fui uma mulher que eu tinha minha casa, tinha os meus filhos, cuidava do lar e também corria para trabalhar fora de casa. Então, eu tinha uma vida muito corrida.
E durante esse período que eu vivi na minha vida, quando a gente está atarefada ou super preocupada, inquieta, a gente não consegue parar para analisar o que seria prioridades na nossa vida, o que seria talvez mais importante. Apesar que nós, como mulheres, ao longo do tempo, fomos acumulando muitas obrigações, muitas atribuições. Porque naquela época, né, de Marta e Maria, a gente imagina que as mulheres, elas na prática não trabalhavam fora, apenas cuidavam do lar. Então eu fico imaginando, dentro de uma casa, a gente tem muitos afazeres. Se você não tiver uma certa atenção, você não para de trabalhar dentro de casa, porque sempre vai surgindo coisas. E com o passar do tempo, né, você percebe, passa mês, anos, e você vai vendo que o mundo vai colocando outros tipos de atribuições, de distrações. Hoje, no nosso tempo, a gente percebe a mulher no mercado de trabalho. Então, ela acumulou atribuições. Porque além dela ter a responsabilidade e o cuidado de estar preparando a casa, cuidar do alimento dos seus filhos e família, ela também tem as demais atribuições fora de casa, que era a minha preocupação há um tempo atrás. E aí, quando eu parei de ver esse texto, eu pensei, uau, Deus está falando comigo. E foi exatamente assim que eu me senti, aos pés do Senhor, naquele momento. E parecia não, de fato estávamos numa intimidade, conversando. Porque a partir do momento que a gente se propõe estar aos pés do Senhor, a gente consegue entender, a gente consegue dar ouvido ao que o Espírito quer falar. E nesse texto, claramente, eu entendi que eu precisaria parar, o que não fez Marta. Como eu já falei anteriormente, eu não penso que Marta agiu errado. Mas muitas vezes também não é que nós estamos agindo errado, mas por estarmos acumulando muitas atribuições e preocupada com tantas coisas, a gente acaba passando despercebido ou até mesmo não tendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes o Espírito, ele quer falar, mas você não está preparada para receber. E Maria, perdão, e Maria não. O texto relata que ela não se preocupou com nada, além de estar aos pés de Jesus. E daí você vai fazendo uma analogia, né, de tempos naquela época e do nosso tempo atual. Além dos afazeres da casa, a mulher também atribuiu trabalhos fora de casa. E se formos mais longe, o mundo vai propondo para nós tantas outras distrações. Hoje é o mais famoso o celular, né? Através do WhatsApp, o Facebook, agora acho que mais moderno é o Instagram. Bem por aí, né? A internet. E aí você vai percebendo que nós vamos nos distraindo, né? São coisas que o mundo vai colocando, e meu ponto de vista, eu vejo que Satanás ele vem colocando nessas distrações para que de alguma forma ou de outra a gente esteja sempre desconectado do que realmente é importante, ou melhor, do que realmente é mais importante. E quando eu volto aqui a dizer que eu me encontrei nesse texto, porque eu tinha muito pouco tempo para estar aos pés do Senhor. E muitas das vezes que o pouco tempo que eu tinha, que eu iria estar aos pés do Senhor, eu me sentia cansada, muitas vezes desanimada. E quantas vezes eu tentei ir aos pés do Senhor e a minha cabeça ela não desconectava.
né, das preocupações, no meu caso, as atribuições que eu tinha que desenvolver para o próximo dia. E com isso, eu não tinha uma excelência em estar aos pés de Jesus. E aí a gente começa a se deparar com as distrações e ao longo do tempo a gente vai se perdendo, que foi assim que eu me senti quando eu li esse texto. Era como se, era como não, deu um start, né, um estralo assim na minha vida, onde eu parei para refletir, meu Deus, eu sei que os afazeres da casa, o trabalho, tudo isso é importante. Mas se nós priorizarmos o que de fato é mais importante para a nossa vida, que é dar a primícia do nosso tempo, que é dar o melhor do nosso tempo, é passar o tempo aos pés do Senhor. Por quê? Porque é Ele que nos presenteia com um novo dia. É Ele que nos dá força, que nos dá saúde. É Ele que nos dá sabedoria para continuar a conduzir nossa vida, para dar direção aos nossos filhos, para ajudar, né? Porque nós somos ajudadoras, auxiliadores do nosso marido. Então, se tudo é Ele que nos proporciona, eu estava fazendo a coisa errada, porque eu estava priorizando as coisas, né? Onde de fato estar aos pés do Senhor seria a melhor escolha. Porque através da direção do Senhor, eu conseguiria otimizar as minhas ações, eu conseguiria ter melhor tempo para todas as demais coisas. Assim como nos ensina também a palavra, né? Lá em Eclesiastes, quando fala que a gente tem tempo, tem que ter o tempo para todas as coisas, né? E muitas vezes a gente tem tido tanto tempo para tanta coisa, mas não tem sobrado tempo para estar aos pés do Senhor. E quando sobra, muitas vezes era como eu fazia, né? Eu dava o último tempo e muitas das vezes não dava com excelência. E com tudo isso, quem perde somos nós, porque, como eu já falei, vou enfatizar novamente, muitas vezes o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos ensinar, mas o Espírito Santo, ele é um ser educado, então ele espera que nós o procuremos, que nós tenhamos a vontade de estar aos pés do Senhor. Então, você começa a se deparar que realmente, se nós não nos atentarmos com as coisas aqui nesse mundo, em separar o melhor tempo de estar aos pés do Senhor, nós vamos nos perdendo. E com isso, nós vamos nos afastando de tal forma da presença de Deus que vamos nos sentir perdidos, que era assim que eu me sentia. Parecia que o tempo não dava para fazer nada. Todas as vezes que eu ia desenvolver o meu trabalho, parecia que eu não tinha conseguido desenvolver tudo o que eu precisava. Mas quando a gente otimiza melhor o tempo, separando sempre a primícia de estar aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele tem para nós, é claro que Ele vai direcionar o melhor. É claro que você vai ter uma direção totalmente otimizada. Mas o mais importante é que a gente vai estar se alimentando da palavra de Deus. A gente vai estar aprendendo sobre o Senhor. E, além disso, criar uma intimidade ainda mais próxima com o Senhor, nos dando sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de perceber a presença de Deus nos direcionando, seja para qualquer área da nossa vida. E aí, como fala o texto, né, eu vou continuar lendo aqui o versículo 40, lá em Lucas 10, quando Marta
né, ela estava tão atarefada e afadigada que ela cobra do Senhor, né? E eu vou reler, porque eu já tinha lido aqui para vocês, que fala assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, às vezes a gente está priorizando tantas coisas, mas se tornaria a nossa vida tão mais simples se nós tivéssemos a direção do Espírito Santo para poder facilitar, otimizar o nosso tempo. E com isso, aprender mais do Senhor e a ouvir mais a voz do Espírito. E aí o Senhor continua a falar para Marta. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada, não lhe será tirada. Ou seja, quando a gente se propõe estar aos pés do Senhor, a gente, além de aprender, de estar criando esse relacionamento com Ele, de poder sentir, ouvir a voz do Espírito Santo nos direcionar, nós não perderemos esse conhecimento. Isso jamais pode ser tirado de nós. O conhecimento da palavra do Senhor. Então, eu queria deixar essa reflexão. Falou muito ao meu coração e sempre que eu me sinto atribulada ou focada em algo que eu gostaria muito de realizar, eu penso nessa passagem. Será que eu tenho feito a melhor escolha? Será que eu já fui aos pés do Senhor para buscar se realmente essa é a vontade dele na nossa vida? Porque não só acerca do otimizar o nosso tempo, e sempre ressaltando aqui que separar a primícia do nosso tempo, o melhor do nosso tempo, está aos pés do Senhor. Muitas das vezes nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Quantos de nós não já passamos por dificuldade, por algum problema de saúde, e a gente fica tão atribulada àquela situação que muitas das vezes nos esquecemos de parar e buscar respostas do Senhor. Porque sabemos que temos um Deus que pode todas as coisas. Sabemos que temos um Deus que tem poder de operar milagre. O mesmo Deus que operou lá atrás, né? Na vida de muitos do seu povo, na vida de Abraão, na vida de Ana, né? O mesmo Deus que operou aqueles milagres, ele continua operando milagres. Mas muitas vezes estamos, como eu já falei, a distração é muito grande na nossa vida. E cada tempo que passa, você percebe que ainda o mundo vai te proporcionando ainda mais distrações. E muitas das vezes, na situação de sofrimento ou de tribulação, nós não otimizamos o tempo de estarmos nos pés do Senhor, de entregarmos nossa aflição, pedir ao Senhor discernimento. Por que, Senhor, estamos passando tudo isso? Porque sabemos que, até porque o Senhor, Ele fala em sua palavra que no mundo íamos ter aflições, mas Ele nos encoraja, dizendo, mas tenha ânimo, porque eu vou estar contigo. E essa palavra, ela fala muito ao meu coração, falou muito lá atrás, porque quando eu parei, né, para poder ouvir a palavra, aliás, para poder ler a palavra do Senhor, foi quando eu, materialmente falando, eu não aguentava mais. Eu já me sentia muito cansada. Parecia que as coisas não faziam muito mais sentido.
que de fato não fazem quando a gente se sente atribulada. E daí eu dei essa oportunidade a mim, né, de ler e entender o que o Espírito estava falando. E quando a gente se propõe, quando a gente se posiciona em buscar a presença do Senhor, em estar aos pés do Senhor, Ele se manifesta com respostas. Porque a sua palavra fala, né, que quando você clamar, eu te responder-te-ei. Então, se nós clamarmos, Ele vai mandar resposta, Ele vai ouvir e atender o que a gente precisa. Então, eu quero deixar essa reflexão para você, que otimize seu tempo. Escolha o melhor tempo para estar aos pés do Senhor, porque é através desse tempo que você vai sentir Deus falar ao seu coração. É através desse tempo que você vai aprender, que você vai crescer, que você vai se fortalecer para poder continuar na caminhada aqui nesse mundo. Porque sabemos que não é fácil passarmos por tribulações, por provas, mas quando a gente não se posiciona em buscar estar aos pés do Senhor, a batalha se torna muito mais difícil. Então eu quero deixar para você esse texto, assim como Deus falou ao meu coração, espero que também fale ao seu coração. Assim como foi Maria, que possamos olhar para ela e termos essa referência para a nossa vida. Sempre relembrarmos, né, a posição de Maria quando teve a oportunidade de receber Jesus em sua casa. Então, quando você tiver essa oportunidade, e eu sei que você pode ter, porque o Senhor só está esperando nós procurarmos. Não perca tempo, não se distraia, corra e esteja aos pés do Senhor. Amém?